Eu agora vou falar com vocês sobre tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico é um grande desafio para todos nós. Eu já falo isso há algum tempo e quem opera endometriose fala também. A cirurgia da endometriose pode ser uma das cirurgias mais complexas e desafiadoras que a gente pode encontrar na pelve de qualquer pessoa, tá? Seja mulheres, não estou falando de homens, mas homens raramente terão doenças pélvicas tão complexas, não tem, a não ser câncer, mas câncer, quando é muito avançado, a gente não opera. A gente vai fazer quimioterapia, radioterapia. Então, a endometriose traz, sim, um dos maiores desafios técnicos na cirurgia, tá? E muitas vezes, quando eu falo para uma paciente que ela precisa operar, que é uma necessidade realmente para a saúde dela operar, geralmente vem um sentimento, né? E eu queria ouvir de vocês. Se vocês ouviram essa mensagem, eu sei que algumas já ouviram, algumas já foram operadas, outras estão para operar. Qual o maior sentimento que vem à tona, assim, de bate-pronto? Medo? Mais alguém? É o que eu mais escuto mesmo, medo, né? Medo da anestesia, medo de morrer, medo de operar e ter complicação, medo de operar e continuar sentindo dor, medo de operar e voltar. Ouço muito isso. Mas eu tenho medo de operar e voltar. Mas será que volta assim tão frequentemente, de fato? Será que o risco é tão alto assim quanto algumas pessoas referem ser arriscado? E aí que eu deixo um parênteses. Muito cuidado com o que vocês consomem de informação na internet, porque a informação vai vir de pessoas que estão vivendo uma realidade completamente diferente da sua, seja no seu tratamento clínico de acompanhamento nutricional, fisioterapia, medicina reprodutiva ou mesmo tratamentos cirúrgicos. O Google, a internet é muito boa para trazer informação, mas informação não filtrada para vocês. Isso costuma aumentar a ansiedade, medo, né? Reforça esses medos, porque geralmente são as situações que dão errado que estão na internet, não as que dão certo, e as pacientes transformadas que estão lá declarando ou se mostrando na internet em relação à sua jornada. Então, é importante ter esse cuidado. Bom, o medo faz parte, tá? É importante, sim, que tenha algum medo. Não demais que seja um medo paralisador. Caso contrário, vocês não conseguem dar um passo para frente, né? Mas tem que ser um medo que leve a alguma cautela. Tá? Uma cautela porque é uma cirurgia, de fato, que traz riscos. Mas a maioria desses riscos são riscos controlados. Como médico e cirurgião, gostaria muito de controlar todas as variáveis. Isso seria um sonho. Mas medicina não é uma ciência exata, não é 1 mais 1. E a gente vai fazer sempre o nosso melhor para minimizar todos os riscos. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho das principais características quanto frente a esse medo que vocês devem se atentar e buscar. Para os nossos pacientes, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui. Para quem está assistindo a nós aqui e não é paciente, é uma dica, são dicas também para vocês buscarem frente às equipes que estão te assistindo, né? Por quê? Porque às vezes você não vai ter essa informação e vai tomar uma decisão que às vezes é precipitada, e esse medo pode se transformar realmente naquele medo que você tinha, né, de uma complicação ou de recorrência, etc. Bom, primeira coisa, cirurgia é eficaz, sim, para tratamento da dor. Tá? Isso está bem já definido na literatura médica. Essa é uma revisão sistemática, uma meta-análise, que fez um estudo de vários, um compilado de vários estudos e tira o melhor deles. Tá? É a melhor evidência científica que a gente tem dentro da área científica. E, resumidamente aqui, a cirurgia para endometriose, quando bem feita, tá, é eficaz, sim, para melhorar todos os principais indicadores de qualidade de vida. Nós temos, resumidamente, tá, 2 formas de abordar a endometriose. Uma forma é a cauterização, uma ablação, uma pequena biópsia, ou seja, é uma remoção parcial da endometriose. Isso que era mais realizado bem antigamente, tá, quando não se conhecia muito a fundo o tratamento cirúrgico da endometriose, mas infelizmente ainda é um dos principais procedimentos realizados mundialmente, especialmente por profissionais de saúde, cirurgiãs que não se aprofundaram nas técnicas cirúrgicas adequadas. Então, é uma cirurgia mais rápida e mais fácil, certamente, de menos riscos associados no intraoperatório,
mas está mais associado à persistência e recidiva dos sintomas, que pode variar de 30% a 50% ou até mais no primeiro ano pela persistência das lesões. E aqui eu deixei esse gramado, tá? Como se fosse a endometriose aqui, é como se fosse raspando só a superfície da doença, né? Ou mesmo que você tire a grama verde, se você deixa a raiz lá embaixo, ela continua crescendo depois. Tá? Então, a cauterização seria essa remoção parcial, que hoje não é recomendado, tá? Principalmente quando a gente vai para um tratamento cirúrgico, mas ainda assim, então, é mais realizada. Existe também uma técnica de excisão, quando a gente remove por completo essa lesão em toda a sua extensão e profundidade. Na verdade, hoje, a gente não só remove a lesão em si, a gente tende a remover o peritônio daquela região pélvica que está relativamente doente. A gente sabe que o peritônio, eu expliquei na primeira aula, que é um dos tecidos mais bem inervados que a gente tem na pelve. E é uma inervação que a gente chama de inervação somática. Ela tem uma inervação somática, ou seja, é uma dor bem localizada. Então, alguém tinha perguntado uma dor do lado direito, que se poderia ser mielofacial. Pode sim, é o mais comum, mas também pode ser uma lesão de endometriose nesse peritônio parietal, né, que é um peritônio que é bem inervado, e o corpo vai conseguir localizar onde está a dor. É diferente de uma dor no útero, que é uma víscera, uma dor no intestino, que é uma víscera, que é uma dor mal localizada. Então, a excisão é representada pela remoção completa dessa lesão. Ela é mais demorada e mais desafiadora, especialmente a depender da extensão e profundidade dessa lesão. Ela necessita, sim, de uma equipe muito mais capacitada, que tenha um conhecimento anatômico muito profundo e também domine a técnica. Cirurgia é um procedimento de habilidade manual, não tem jeito. Tá? Então, ou a pessoa tem o jeito ou não tem. Pode ter um pouco, que é ok para casos até certo ponto, mas em alguns casos a gente percebe que necessitam realmente de uma técnica muito mais apurada. Recidiva, aí alguns estudos mostram isso para a gente, e é o que a gente vê mais ou menos na prática mesmo, ela é uma recidiva bem baixa. Tá? A gente fala de 3,9% no primeiro ano. Isso varia também, tá, gente? Lembra que eu falei que a endometriose é uma doença muito heterogênea, então tem pacientes que têm mais risco de recorrência do que outras. Tá? Então, não é só a técnica cirúrgica, por isso que eu tenho muita cautela quando a gente vai falar em cura cirúrgica da endometriose, tá? Porque se eu estou fazendo, por exemplo, uma cirurgia conservadora para uma paciente que tem desejo de engravidar, eu estou preservando o útero dela, o ovário dela, quando ela tem uma endometriose muito avançada, endometrioma ovariano, eu sei que naquelas localizações existe um risco maior, já que aquela paciente já teve um quadro muito avançado da doença, já tem um padrão muito agressivo da doença. Tá? Então, mesmo que eu seja muito radical na cirurgia, numa paciente que vai preservar o útero ou ovários, eu estou ciente que eu tenho algum risco de recorrência mesmo. Esse risco de recorrência é maior nos ovários. Tá? Mas, ainda assim, é uma recidiva muito menor do que se vê habitualmente. Né? Numa cirurgia parcial, falam de até 50% de recidiva. Mas a gente sabe que não é recidiva, é persistência de lesões que não foram removidas. Tá? Então, o ideal é que seja uma cirurgia por excisão, e aqui só um parênteses, pouco importa se essa excisão é em bloco ou não. Tá um pouco na moda de falar em remoção em bloco. Em bloco significa assim, eu não despedacei a lesão. Mas não importa se você cortou em pedaços menores ou não. É importante remover tudo. Tá? Então, é mais bonito fazer em bloco, sim. Eu, particularmente, costumo fazer em bloco. Tá? Tecnicamente, você fica orgulhoso de tirar em bloco. Mas, na prática, isso vai fazer alguma diferença na recuperação da paciente ou risco de recorrência? Não. O importante é remover toda a lesão. Tá? E aqui só deixo um outro parênteses também. Nem sempre o melhor para aquela paciente é remover tudo. Em quais situações a gente tem que optar e não remover tudo? Quando a gente tem uma endometriose infiltrativa muito profunda no útero e a paciente quer engravidar, porque eu removo toda a endometriose e o útero fica muito fino, a gente aumenta o risco dessa paciente ter o que a gente chama de rotura uterina, que são situações, por vezes, catastróficas. Tá? Então, a gente tem que ter muita sabedoria na hora de saber o que é melhor para aquela paciente, a depender do objetivo dela. Às vezes é engravidar, talvez não seja o ideal para ela remover tudo e fazer uma excisão de toda a endometriose. Outro exemplo é de endometriose em nervos profundos da pelve dos dois lados. Se eu removo toda a endometriose dos nervos dos dois lados, eu denervo completamente a pelve dessa paciente, ela nunca mais urina espontaneamente, nem consegue evacuar espontaneamente.
Então, se eu vejo um acometimento dos dois lados da inervação, às vezes eu tenho que optar por deixar um pouco de doença ali para preservar a função da paciente. Então, apesar de a gente priorizar a excisão, a prioridade, na verdade, não é a técnica cirúrgica. É o objetivo da paciente, é a preservação de função, e aí é uma conversa franca e transparente com a paciente antes da cirurgia. O paciente tem que saber de tudo que pode acontecer, sim, e ter o suporte da equipe multidisciplinar, porque quando se depara com isso, a gente tem que estar preparado. Não falar assim, olha, não sabia, ou sabia, mas, puxa, não tenho como te dar o suporte depois, né? A paciente fica desassistida. Tá? Então, excisão é a prioridade, mas a gente tem algumas exceções. E como abordar, como fazer a cirurgia por cauterização ou, principalmente, a excisão, que é o que a gente recomenda? A gente pode fazer por uma técnica aberta, convencional, que a gente chama de laparotomia, ou pela laparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva, que apareceu aí por volta dos anos 90, ou pela robótica, que é uma técnica laparoscópica, mas a gente usa uma ferramenta adicional, que é o robô, para ganhar precisão. A cirurgia aberta. Tá? A cirurgia aberta, um corte como de uma cesariana, ela proporciona para o cirurgião um acesso muito limitado. Eu só consigo enxergar aquela região que eu abri. Tá? Se eu quero ver para cima, para baixo, eu não consigo enxergar, a não ser que eu faça uma incisão, um corte muito grande, tá? Por exemplo, aqui do peito para baixo. Tá? A visão limitada, então, precisão limitada também, porque depende muito da distância que eu estou operando. Então, se eu estou muito distante, eu não consigo colocar minha cabeça dentro da paciente, literalmente. Então, tem que ter uma distância grande. Lesões muito pequenas, eu não vou conseguir enxergar. Mesmo que eu esteja com uma lupa, eu não vou ter a precisão comparada às outras técnicas. Está associada a mais complicações infecciosas, sangramento, deiscência, ou seja, a abertura da cicatriz, na cicatrização, muito mais dor no pós-operatório. Não dá para fazer excisão com essa técnica. E hoje a gente sabe que não deve ser feita nas pacientes com endometriose, salvo emergências. Tá? A emergência aqui é uma outra situação, que é uma situação para salvar a vida da paciente quando não tem um cirurgião laparoscopista ou robótico à disposição. A laparoscopia. A videolaparoscopia proporciona para o cirurgião uma visão de alta definição. Isso melhorou muito, porque nos anos 90 era uma câmera que não mostrava nada, era uma TV de tubo, uma luz que não iluminava nada, era quase que operar no escuro. Isso melhorou muito, graças a Deus. Proporciona mais precisão que a cirurgia aberta. É passível, sim, de excisão a depender da capacitação e da habilidade da equipe cirúrgica, e é, sim, considerada adequada para endometriose, e hoje é a via mais realizada mundialmente. A laparoscopia depende da profundidade também, a precisão depende da profundidade, porque a pinça cirúrgica ela é longa, tem 36 centímetros. Quando eu introduzo, né, na pele da paciente, quanto mais profundo eu vou, menos precisão eu tenho, porque ele faz uma alavanca. Né? Então, quando ele está muito profundo, se eu mexo um pouquinho aqui fora, ele mexe muito lá dentro. E, geralmente, é mais na profundidade que a gente precisa de mais precisão. Então, quanto mais profunda a lesão, mais desafiadora a laparoscopia é. A ergonomia da equipe é limitada. Tá? Aqui, uma foto bem antiga minha, operando por laparoscopia. O meu ombro sempre fica um pouco mais alto. Eu fico de lado, porque a paciente fica aqui do lado. Né? Dá para fazer essa cirurgia muito bem, sim. Tá? A gente fazia cirurgias bem complexas por laparoscopia, ia sempre muito bem, mas era uma cirurgia muito mais cansativa, de fato. Tá? E a curva de aprendizagem também é bem longa, tá? Porque não depende só do cirurgião, depende do auxiliar cirurgião também para segurar a câmera e apresentar também os outros tecidos com outra pinça. E aí veio a robótica. Robótica é a tecnologia mais atual que a gente tem. Assim como toda tecnologia, ela passa por uma fase de decepção. E essa fase de decepção da robótica foi até mais ou menos aqui no Brasil, né? Porque no Brasil é sempre bem mais atrasado que Estados Unidos, por exemplo. Até 2019, mais ou menos, quando chegou uma plataforma nova que, assim, deu um pulo de tecnologia. Ela proporciona para o cirurgião uma visão tridimensional, proporciona para mim máxima precisão, até porque eu consigo controlar ali no robô qual nível de movimento que eu quero que ele faça comparado ao movimento que eu estou fazendo no controle. Tem um problema de custo e disponibilidade. Aqui em São Paulo a gente tem muita disponibilidade comparado ao resto do país, mas ainda assim é uma ferramenta que traz um custo que muitas vezes inviabiliza para a maioria das pacientes.
também demanda uma curva de aprendizagem longa. Isso é uma coisa que as pessoas achavam antes, que o robô vai ser muito mais fácil operar que a laparoscopia. Isso não é verdade. Até porque, para se formar em cirurgia robótica, se certificar em cirurgia robótica, você precisa saber já laparoscopia. Então, esse é um passo além da laparoscopia, né? Então, a curva de aprendizagem é longa. Eu, particularmente, quando eu me certifiquei em final de 2015 para cirurgia robótica. Eu completo 10 anos esse ano de robótica. Eu achava que em 10 cirurgias eu ficaria tranquilo. Não é essa curva. Hoje os estudos já falam, dependendo da complexidade, 70 casos, 100 casos. Então, demanda muito e uma dificuldade que no começo nossa foi nos adaptarmos à ferramenta. Isso é importante ter em mente. Robótica, laparoscopia, aberta são ferramentas para resolver o mesmo problema. E, a depender de como você domina essa ferramenta, você vai fazer melhor ou melhor aquela cirurgia. Dentro dessas três vias de abordagem, vias de acesso, a laparoscopia e a robótica são as consideradas adequadas hoje. Tá? Então, se alguém, eu sei que aqui ninguém vai ouvir isso, né? Mas alguém que está assistindo depois ouvir, não, é melhor, sua cirurgia tem intestino, então é melhor fazer aberta. Não é verdade. Tá? Procure outras equipes para não se arrepender depois. Tá? Laparoscopia dá para fazer? Dá. Algumas regiões, a robótica é superior. Hoje eu considero a robótica bem superior, tá? Em vários aspectos. Casos cirúrgicos que antes eram extremamente desafiadores ou eu pensava em não fazer de forma alguma, hoje a gente encara com a robótica devido à segurança que isso traz. Precisão adicional traz mais segurança para a gente. Tá? E, além disso, na robótica a gente opera numa posição muito mais ergonômica. Eu canso muito menos na cirurgia. E não é sobre o cirurgião isso. Por quê? Porque se eu canso fisicamente menos, eu canso também menos mentalmente. Eu tenho mais energia mental numa cirurgia muito longa e desafiadora. E, com isso, eu sei que eu consigo entregar o melhor de mim, não só de mim, de toda a equipe. Toda a equipe fica realmente mais descansada. E quanto que a cirurgia, então, é necessária? A gente tem 3 principais indicações aqui. Quando a gente tem pacientes com muitas dores, persistentes apesar do tratamento clínico, fez fisioterapia, nutrição, tomou remédio, hormônio, ainda assim está com muita dor e impacto grande à qualidade de vida. Essa paciente certamente tem um benefício, já que a cirurgia ajuda na qualidade de vida. Infertilidade, mas não em todos os casos. Tá? Realmente tem casos que não é interessante a cirurgia eu posso prejudicar a fertilidade ao invés de ajudar. Tá? Então, a gente precisa julgar com muito carinho esses casos de infertilidade, especialmente pacientes com endometriomas, baixa reserva ovariana. E quando a gente se depara com lesões que impõem algum risco à saúde da paciente. Lesões de apêndice secal, que a gente tem que fazer um diferencial com tumores de apêndice. Endometriose de ureter, né, quando o ureter está sendo pressionado pela endometriose e podendo comprometer a função do rim dessa paciente. Endometriose em ilho terminal. O ilho terminal é o final do intestino fino. Nessa região, a endometriose pode apertar o intestino e levar a uma suboclusão. E aí a paciente tem um quadro agudo de obstrução e, às vezes, precisa fazer uma cirurgia de emergência por conta disso. Tá? Então, endometriose no ilho terminal geralmente indica cirurgias. Endometriomas, de modo geral, acima de 5 centímetros ou que têm características suspeitas. Tá? Aqui, atenção para as pacientes com infertilidade, nem sempre a primeira ação é a cirurgia, mas geralmente a gente não recomenda ficar só observando nessa situação. E quanto maior o endometrioma, maior a ameaça ao ureter também. Tá? O endometrioma sempre está muito próximo do ureter. Então, se tem um endometrioma muito grande, eu sei que aquele ureter está mais ameaçado. E lesões de reto muito grandes também, que podem levar a eventuais quadros de suboclusão, mas isso é muito mais raro no intestino grosso. Importante saber, gente, que a cirurgia hoje é a única forma de remover as lesões de endometriose. Sempre que a gente ouve aí, né, fez esse protocolo e se curou, o exame não mostra mais nada. Puxa, a gente sabe que isso não é verdade. Ou o exame não foi bem feito, né, ou tem algum desvio de informação aí. Né? Então, muito cuidado. Mas é a única forma de remover a endometriose. Mas não é a única forma de tratar uma paciente como vocês viram até aqui. Tá? Os pacientes vão precisar, muitas vezes, de tudo isso. Nem todo mundo vai precisar operar, isso é importante. Tá? A cirurgia não é a única forma de cuidar de uma paciente.
mas certamente é um dos tratamentos mais eficazes, quando bem feito. E se precisar de cirurgia, gente, dica para quem está assistindo. Primeira coisa, opere com uma equipe de excelência. Essa é a variável que mais vai impactar no sucesso da cirurgia. Não importa a ferramenta. A experiência do paciente, da equipe é o principal. Segundo, ou por robótica ou por laparoscopia. Foge de quem só opera por cirurgia aberta. E sempre por excisão, salvo aquelas exceções que eu comentei. E com tudo isso, gente, e o medo? Como que fica o medo? Bom, mas quando você se sente segura com o seu tratamento, com a equipe cirúrgica, tá? Sua confiança e esperança serão maiores que o medo. Né? O medo pode ser grande, mas a sua confiança tem que ser maior que o seu medo. E esse medo não pode ser paralisante, porque acho que maior do que qualquer medo que a gente tem que ter na vida é o medo de não poder viver a nossa vida plenamente. Né? Porque a gente vê o quanto que a endometriose restringe a vida, qualidade de vida, a saúde das pacientes. Tá? Então, essa esperança, essa confiança tem que ser maior que o seu medo de ter alguma complicação. E isso que diz Charlie Chaplin. A vida é maravilhosa, se não você tem medo dela.